Olá, esse é o Conexão. A palavra professor vem do latim e significa aquele que professa ou fala em público. Parece até que não tem muita poesia no termo, mas se a gente entende o valor desse público de verdade, aí tudo alcança um outro sentido muito mais importante. São esses profissionais que ajudam a construir vidas independente de origem, cor da pele ou qualquer outra diferença. E num mundo carente de tantas respostas e que muda profundamente a cada dia, os educadores têm um papel central. Nos últimos dias você tem visto a mobilização pelo Dia do Professor aqui no Futura e agora a gente quer saber o que leva alguém a assumir essa missão. Que vocação é essa e o que ela tem exigido e vai exigir de quem se lança nesse caminho. Aqui no estúdio comigo está a Mariane Figueiredo, que é professora do CIEP Adelino da Palma Carlos, do terceiro ano do ensino fundamental, e a Stephanie McComb Marins Maciel, que é aluna de pedagogia. Muito obrigado pela participação de vocês duas aqui no Conexão. Queria perguntar aqui para a Mariane, que já se formou, já está trabalhando aí como professora. Como é que a docência surgiu assim, na sua vida? Quando que você decidiu que esse era o caminho que você ia seguir? Eu me lembro de, desde muito novinha, sempre gostar de brincar de escolinha. Era a minha brincadeira favorita, sozinha, com as primas. Então, eu acho que desde muito novinha eu cultivo esse desejo no meu coração. E aí, quando chegou a fase de escolher a nossa carreira, né, no final do ensino médio, eu só me imaginava sendo professora. Então, foram influências ao longo da vida, professores que passaram pela minha trajetória e que de alguma forma me marcaram. Eu lembro muito de uma professora na época da primeira série, antiga primeira série, segunda série. O nome dela era Tia Fátima, que ela era assim extremamente carinhosa e aquilo me marcou bastante. Então, quando eu tive que escolher de fato qual seria a minha carreira, o que eu iria seguir, eu pensei muito nisso. Eu quero ser esse tipo de profissional, eu quero me realizar brincando, né, igual eu fazia quando eu era pequena. Então, eu escolhi a sala de aula. Bacana. E, Stephanie, a gente ouve muito hoje em dia assim, o pessoal dizendo que vai fazer TI, tecnologia da informação, robótica, enfim, tudo relacionado à tecnologia. E aí, o que te levou, diferente de muitos jovens, a escolher a pedagogia? Assim como a Mariane, também adorava brincar de escolinha quando eu era criança. E eu sempre tive, assim, vamos dizer, um dom. Eu falava, as crianças adoravam, sempre gostei de ensinar, as crianças, meus vizinhos, todas as crianças gostavam, sempre estavam perto de mim. E a partir do momento que eu fui crescendo e entendendo o papel da educação para transformar a sociedade, eu tive consciência de que eu deveria seguir a área da educação. E você está em qual semestre atualmente? Sétimo. Sétimo semestre. Já tem uma ideia mais ou menos de como que você vai organizar a sua carreira? Eu quero seguir no ensino fundamental, assim como a Mariane também. Permanecer seguindo no ensino fundamental. É o que eu gosto. Bacana. A gente está ouvindo aqui algumas experiências, alguns relatos, e a gente vai ouvir também o depoimento de uma professora que tem um trabalho reconhecido mundialmente e ficou entre os 10 educadores de destaque do Global Teacher Prize esse ano. Por que será que ela escolheu essa profissão, hein? Olá, eu sou a professora Débora Garófalo e escolhi ser professora ainda menina porque acredito no poder da transformação. Ser professor é ser agente da transformação. Precisamos cada vez mais incentivar os nossos jovens a ingressar nessa linda profissão, que é uma profissão muito gratificante, porque auxilia meninos e meninas a encontrarem o seu caminho, a terem sonhos, a terem projetos de vida e, mais do que isso, a transformar toda uma sociedade. Então, meu agradecimento especial hoje ao Canal Futura por ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa profissão. E professores, feliz Dia do Professor. Parabéns por serem agentes da transformação. Legal, a gente ouviu a Débora Garófalo, que foi finalista do Global Teacher Prize, e ela falou um negócio interessante, Mariane, que é sobre essa orientação para o jovem que está ali, querendo encontrar um caminho para a vida, no desenvolvimento dele. Você dá aula para o terceiro ano do ensino fundamental. Isso. Mas essas questões já surgem ali, já aparecem ali? Já. A gente, desde o início, desde a educação infantil, a gente já vai plantando sementinhas nas crianças. E eu acho que quando a gente fala das profissões, eles já falam muito o que eles querem ser. Então, querem ser bombeiros, médicos, e sempre tem aquele que quer ser professor.
E aí a gente acaba puxando um pouco a sardinha para o nosso lado. Mas professor, por quê? Ah, porque eu quero ensinar, porque eu quero contar história para as crianças. Isso é muito bacana. Então, desde pequenininho, eles já vão demonstrando algumas preferências, algumas vontades. Igual quando a gente brincava de escolinha. É uma das brincadeiras que eles também reproduzem em sala de aula. Eles gostam de, nas brincadeiras, manifestar esses desejos. É bem, bem bacana. Bacana. Agora, falando um pouco da sua formação, assim, a gente percebe que você tem que ter uma dose aí de sensibilidade significativa, né? Como é que foi essa trajetória, assim? Você conseguiu desenvolver isso ao longo da faculdade? Como é que é essa caminhada para quem tem interesse em também seguir a carreira de professor? Eu me formei pela Unirio, eu me formei em 2016 e a Unirio ela teve um papel fundamental. Eu tive professores assim excepcionais que sempre nos guiaram para esses caminhos de olhar para o aluno, olhar para a criança com um olhar de sensibilidade, olhar o outro, enxergar o outro. Então eu acho que desde a formação eles já foram abrindo os nossos olhos para essa necessidade. Durante a formação a gente tem os estágios. Né? E toda vez que a gente volta desse estágio, a gente tem aquela reunião com o professor, que a gente fala das práticas, que a gente fala do que a gente observou, o que a gente acha que pode melhorar, o que a gente faria. E aí eu acho que isso é importante para a nossa reflexão. Eu acho que a formação ela precisa estar sempre andando a teoria aliada com a prática. Então, os estágios são fundamentais para a gente compreender o que acontece, né? Como é que funciona essa teoria. E o que te desafiou mais ao longo desse processo? Eu acho que são as demandas, né? Porque a gente tem que estudar bastante e cumprir todos os horários. Então, a gente acaba trabalhando de manhã, faz faculdade à tarde, faz estágio à noite. Então, é uma demanda muito corrida. Essa vida de estudante não é fácil, A vida de estudante não é fácil, a gente se dedica bastante. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Mas sempre pensar o que tinha me motivado a chegar até ali era o que dava um pouquinho mais de força. Não, eu aguento mais um semestre, eu vou passar por mais esse. Então, eu acho que pensar no que trouxe a gente até aquela formação também é um passo interessante nessa trajetória. Stephanie, você disse que está no 7º período já, né, da faculdade. Como é que tem sido esse processo para você? Para mim está bem desafiador também, porque a distância de onde a gente mora, a carga horária das disciplinas, dos estágios. Os meus estágios tiveram uma carga horária bem maior do que os seus, tipo 160 horas, 110 horas. Então é muito grande a demanda realmente, mas assim, o que me faz acordar todo dia e conseguir levantar isso é saber que eu posso ser, como a professora falou, um agente de transformação. Você falou no seu estágio, na verdade você participa de uma residência pedagógica. Isso, é um conceito um pouquinho diferente do estágio, né? Isso, porque é a iniciação à docência, nosso papel é preparar a aula, auxiliar os professores regentes no planejamento, propor novas alternativas, outras atividades para complementar essa formação que está um pouco talvez defasada ou falha ali, por questão de serem muitos alunos na sala, 30 alunos para um professor. Às vezes ela não tem como Você acha enxergar. que esse contato com a prática, com a sala de aula mais próximo durante a formação, ele deveria ser maior na sua avaliação? Acho que sim, porque a teoria, por mais que nos dê uma base muito boa, só a sala de aula que vai nos dizer da maneira que nós temos que agir. Porque nem todo mundo é igual, o lugar onde a escola está é diferente também, então você já tem que mudar a sua forma de agir de acordo com o ambiente que você está inserido. Então, é fundamental a prática aliada à teoria, sim. Você sentiu falta dessa residência? Eu acho que teria sido bacana, porque durante os estágios depende muito do professor que acolhe o estagiário. Tem aquele professor que entende o estagiário como um agente de ação que está ali para contribuir e, infelizmente, tem professores que acabam, para se preservar, deixando mais de lado. Então, eu acho que esse planejamento junto, sentar, refletir sobre as crianças, contribui muito para quem está se formando. Eu acho que tem que ser uma parceria do estagiário e do professor. Eu tive uma professora que me acolheu na educação infantil e foi ela que faz o concurso, já vai
treinando, já vai estudando para as provas, que você vai conseguir. Então, eu acho que essa parceria faz o estudante de pedagogia crescer bastante. É o além da sala de aula da faculdade. Então, de repente, numa residência que você tem um contato mais direto com o professor, você consegue fortalecer já onde você vai se adequar melhor em questão de turma, compreender que são vários agentes que influenciam na aprendizagem daquela criança. Quando você chegou de fato na sala de aula, tinha ali uma turma para cuidar. Teve alguma coisa que tenha te surpreendido mais assim, que você falou, nossa, acho que na faculdade eu não eu acho que vi todo professor passa por isso. Quando a gente entra na nossa primeira sala, que a pessoa leva a gente até a nossa sala e fecha a porta e você se depara, na época eram 35 crianças, te dá um pânico. Deus. Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você tenta puxar, não, eu vou fazer isso. A gente faz o nosso planejamento, mas a primeira aula é o primeiro contato. Então você não conhece aquela criança, né? E as crianças que eu peguei da primeira turma eram crianças de idades diversas. Então não era o mesmo jogo que ia se adequar para todo mundo, não era o mesmo texto que ia interessar todo mundo. Então desde aquele primeiro momento eu tive que entender, não, eles têm interesses diferentes e eu preciso ir dançando conforme a música. Né? Então, desde o início foi um desafio. Mas conseguiu se manter motivado? Consegui, fomos até o final do ano, foi um ano muito proveitoso, né? É aquele ano que a gente fala sobrevivi, deu tudo certo. E aí fiquei muito satisfeita com o resultado final. Bacana. Passou por isso também, Stephanie? Passei. No início da residência? No início. Mas assim, eu já tinha experiência de outros estágios que eu havia feito os obrigatórios e sempre as crianças me adoravam, cabelo, tudo, sempre chamava muita atenção. Então eu já fui mais tranquila. Quando entrei na sala, eu fico assim meio olhando, observando assim meio de rabo de olho e tal. Mas foi tranquilo. Na semana seguinte, eles já estavam melhores amigos. É interessante a gente dar esses exemplos e a gente vai conhecer uma outra história também, porque o grande destaque do ano do prêmio Educador Nota 10 2019 foi a Joyce Lamb, que é coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adolfina, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A gestora foi reconhecida pelo projeto #Aprender e Compartilhar Escola Inovadora, que permite que a própria comunidade escolar avalie as atividades pedagógicas e proponha mudança. Vamos ver. Quando nós chegamos aqui em 2012, havia uma sensação de impotência muito grande na escola em relação aos problemas que existiam. E as pessoas, mesmo trabalhando muito, eles não tinham direcionamento. Desde que nós chegamos aqui, nós começamos a olhar para a escola. Todos os projetos que nós tínhamos, eles se entrelaçavam numa coisa comum, que a gente chamou Aprender e Compartilhar. Olha, a Joyce também mandou um vídeo para participar da nossa conversa aqui. E por que será que ela escolheu seguir essa profissão, hein? Vamos ver. Eu não sei se eu sempre quis ser professora, mas depois que eu me tornei professora, eu compreendi que é nesse lugar que eu quero estar. Porque a educação é onde as pessoas se encontram. A escola pública é onde toda a juventude brasileira tem um lugar para chamar de seu. E isso é muito importante. Eu acho que isso a gente não pode tirar, né? E eu quero participar disso. Eu quero ser também aquela pessoa que ouve jovens, que compreende, que consegue ajudá-los a transformar a sua realidade. Porque sem transformar a nossa realidade, para onde é que nós vamos? Pois é, para onde é que nós vamos? Eu queria trazer até essa pergunta aqui para o estúdio, começar perguntando aqui com a Stephanie. Como é que você vê o professor? A gente sabe que a escola está passando por muita mudança, a profissão está passando por muita mudança. Como é que você vê o professor nesse papel de mediador ali? Ele está ali na sala de aula, numa comunidade escolar, que a gente sabe que recebe uma série de questões ali, que não só as pedagógicas, né? Como é que você vê o professor nessas novas funções aí? Então, diferente de como era mais antigamente, o professor não é mais um transmissor de conhecimento. Não existe mais isso, até porque os alunos têm muito a nos ensinar também. Então, eu acho que, como a Mariane já havia dito antes, nós temos que ter um olhar humanizado. Olhar o aluno nas suas particularidades, nas suas especificidades e entender por que eles estão ali, como aquilo vai fazer diferença na vida deles, porque às vezes os alunos estão desmotivados, os conteúdos não fazem sentido para eles. A evasão escolar é um problema também do nosso contexto atual. Então, o professor deve primeiro se entender como um profissional, ele não é um mero tapa-buraco. E você acha que esse debate está vivo dentro
faculdade, da academia, da universidade? Tá assim, o tempo todo. O tempo todo nós estamos vivendo isso, sim. Agora, Mariane, que competências você acha, seguindo nessa linha, né, de que esse profissional está em transformação, está se pensando uma nova escola, uma nova forma de ensinar, de aprender, enfim. Que competências você acha que são assim, fundamentais que o profissional precisa sair da faculdade com elas minimamente desenvolvidas? Esse olhar atencioso, como a Stephanie falou, de olhar cada criança como um indivíduo único, um indivíduo que não é raso, que não é em branco, porque quando a gente recebe a criança, às vezes a gente pode pecar em achar que eu que vou transmitir o conhecimento, e não é assim. Muitas vezes aquela criança já vem com uma bagagem, e isso é muito importante para desenvolver os conteúdos em sala de aula. Então, saber o que aquela criança sabe, o que aquela criança pensa, o que ela acredita, contextualizar o que eles trazem para a sala de aula é muito importante. Eu acredito que a empatia também, a gente se colocar no lugar da criança, repensar como era, né? Quando eu era aluno, o que me motivava e o que eu posso fazer para motivar essa criança. Afetividade, eu acho que não tem como ser professor sem ser uma pessoa afetuosa. E afetividade não é ficar de abraço, meu queridinho, minha criancinha, permite tudo. A afetividade é você respeitar a criança e, nesse respeito, promover competências entre eles, né? Desenvolver essas crianças para necessidades que estão além da sala de aula. Então, o respeito entre os pares, né? Compreender questões de preconceito, bullying, que estão vivas na escola, né? Fazer com que eles reflitam sobre isso e essa reflexão não ficar assim, ele é muito pequeno, ele não vai entender. As crianças, elas estão numa era que elas entendem muita coisa. Elas chegam na nossa sala já sabendo manusear o smartphone, sabem ter conta no YouTube, acessam não sei quantos canais, então elas têm muito conhecimento. E os professores, assim, agora falando de maneira mais geral, você percebe eles mais à vontade com essa nova configuração, né? Quer dizer, não é mais aquela escola em que há um desnível do professor com o aluno, é alguma coisa mais horizontal, né? Como é que você percebe os profissionais? Estão mais à vontade com isso? Eu tenho visto na página no Instagram que eu tenho com outros professores, eu vejo cada vez mais práticas pensando nisso que você falou. Não é mais aquela coisa horizontal, né? Aquela coisa vertical. Que é isso, vertical, que é de cima para baixo. Hoje é uma linha assim, o professor quer conhecer a criança, para a partir do que a criança tem interesse, produzir o material em sala de aula. Então, são práticas que vêm sendo compartilhadas e uma vai puxando a outra e uma ideia motiva o outro a fazer diferente. Então, eu não vejo mais essa coisa que o professor é o único transmissor. Nós estamos mudando e estar confortável ou não, eu acho que não tem nem isso. A gente está mudando conforme a necessidade. Essa paixão por ensinar acompanha esse movimento de mudança também. Entendi. Bom, já que a gente está falando de algumas novidades, né? A gente vai ver agora uma reportagem que traz algumas pistas de quem é o professor do futuro. A produção é da equipe da Universidade Positivo, nossa parceira no Paraná. Olha só. O Brasil apareceu em 39º lugar em um ranking que avaliou a educação de 40 países. Entre os 10 primeiros estão nações que valorizam mais o professor, inclusive com salários melhores. O Brasil ainda está longe de pagar bem. Em Luxemburgo, país que melhor remunera professores, o salário é perto de R$ 22.400. Lugares como este entendem a importância do professor. A função do professor é resgatar a escola como um espaço privilegiado de aprendizagem. As crianças têm que querer ir para a escola. Se elas estão no universo da tecnologia, a gente de alguma forma tem que ser um canal condutor para uma aprendizagem diferente na escola. Será que nas escolas do futuro o professor continuará sendo o protagonista das aulas? Eu peço ajuda para os alunos. Gente, como é que vocês acham que essa aula minha ficaria melhor? Como é que vocês me ajudam a construir isso? Olha, eu estava querendo usar tal ferramenta, mas eu não sei. Quem é que pode ficar comigo aqui no intervalo e me ajudar? E é impressionante como os alunos se sentem prestigiados em ajudar. Mas como será o professor do futuro? É aquele cara que vai ter que perder a sensação de que ele é o dono de saber. Ele não pode ser o dono do saber, ele tem que ser
o cara que estimula o estudo, que estimula a pesquisa, né, que abre espaço para que o aluno, que orienta, né, o trabalho do aluno. Para mim, o professor dos próximos anos é um humanista. É a pessoa mais apaixonada pelos seus alunos. É aquele que, apesar dos seus medos em relação ao mundo de tanta mudança, ele é capaz de aprender com seus alunos a tecnologia, mas ele cria um ambiente onde o aluno faz coisas que ele não pode fazer sozinho. Bom, tá aí uma visão aí de como que vai ser esse profissional para o futuro. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria que a gente arrematasse dando um pouco dessa noção, né? Stephanie, você que está na faculdade ainda, o que você sente que vocês profissionais precisam para efetivamente conseguirem realizar essa missão da maneira como ela está sendo posta agora para o futuro? Eu acho que para você ser professor, você tem que amar muito. Então, primeiro de tudo, se você não gosta, sai. Porque sem amor você não consegue fazer nada. E ainda mais é uma profissão que carrega uma responsabilidade tão grande assim. Então, eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. É um eterno processo de aprendizagem e sempre se atualizar para atender às demandas e ser um bom professor. Agora, de alguma maneira você sente que os alunos também, eles dão uma pista do que você deve começar a procurar de conhecimento extra, de novas, enfim, pós-graduações, não sei. Sim. O maior problema, assim, na sala de aula, tirando a quantidade de alunos muito grande e tal, muitos têm alguns transtornos de aprendizagem, algumas dificuldades, e então seria bacana entender de que forma que é a cabeça dessas crianças, de que forma seria melhor para a gente mediar esses conhecimentos para que eles tenham sucesso no futuro. Então, acho que isso seria um bom caminho para começar na sua formação continuada. E para o Dia do Professor, qual seria a sua mensagem para os colegas? Ai, não desistam, gente, por favor, nós estamos precisando de bons profissionais. Mariane, faço a mesma pergunta para você. Para esse profissional, para essa escola do futuro, o que você precisa, sente que precisa, você e seus colegas, para que vocês consigam, a sociedade consiga, né, atender a essas expectativas? Eu acho que o professor ele precisa de parcerias. Né? Então, uma parceria bacana com a escola, com a gestão da escola, com os responsáveis, com a comunidade escolar, como apareceu com a outra professora. Eu acho que todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. E uma coisa fundamental é a valorização desse professor. Esse professor que muitas vezes fica com essa criança mais tempo que até os próprios pais. Né? Eu, por exemplo, sou professora de turno único, então eu atendo de 7h30 às 2h30. E tem responsável que fala, você fica mais tempo com meu filho do que eu. Então, essa valorização desse responsável, desse professor que está com essa criança, é fundamental para que a gente se sinta motivado a continuar fazendo o nosso trabalho. É muito difícil, são inúmeros desafios, cada vez mais os desafios vão se tornando novos, então o tempo todo a gente tem que estar em formação continuada e desconstruindo o que a gente acreditava para conhecer novas realidades. Então eu acho que tem que valorizar esse profissional e valorizar não só com salários, com condições de trabalho, mas também naquele contato do dia a dia, sabe? O responsável quando busca a criança na escola, valorizar esse professor que está com aquela criança, valorizar quando eu falo, não é dar presente, mas ter um carinho, dar um bom dia, pedir um obrigado. Eu acho que essas relações são fundamentais nesse processo. Maravilha. Bom, queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão, parabenizar pelo Dia do Professor. Voltem sempre aqui, a casa está aberta, tragam novidades, a gente sempre vai recebê-las aqui com o maior carinho. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e lembre-se das nossas hashtags Dia do Professor e Nenhum Sem Professor. Até mais, hein?